Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade então às nossas aulas, a gente vai ver agora os crustáceos, né, dentro dos grupos animais, lá na página 16. Então eles são animais dos grupos dos artrópodes, tá? Porque e eles apresentam um exoesqueleto bem resistente, tá? São encontrados em ambientes aquáticos, marinhos e de água doce, e em ambientes terrestres como tatuzinho de jardim, tá? Acredita-se que tenha cerca de 68 mil espécies de crustáceos conhecidos, e eles são bem, grande parte deles fazem parte dos interesses econômicos, né, e são utilizados na alimentação. São animais invertebrados, incluídos no filo Arthropoda. Então, assim, eles apresentam, como os outros artrópodes, exoesqueleto e apêndices articulados. Os exoesqueletos, eles são em geral rígidos pela presença do carbonato de cálcio, e ele fornece proteção para esses animais, tá? Os crustáceos são predominantemente marinhos, mas com espécies de água doce e algumas espécies de ambiente terrestres. Como a grande parte das espécies dos crustáceos vivem no ambiente marinho, eles são conhecidos como insetos do mar, tá? São um grupo bem diversificado, sendo difícil encontrar características que permitam uma descrição típica desses animais, tá? Então, você tem as características que ocorrem com frequência no grupo como um todo, tá? Por exemplo, a cabeça com 5 pares de apêndice, 2 pares de antenas, primeiras antenas ou antenulas, né, que são chamadas, e segundas antenas ou simplesmente as antenas. Um par de mandíbula e 2 pares de maxila, que você tem essa divisão dos apêndices bucais desses animais, né? O tronco é composto de vários segmentos e um telson. O telson é uma peça de quitina do exoesqueleto dos artrópodes, tá? Faz parte ele está colocado lá na parte terminal dos artrópodes. Em grande parte do grupo dos crustáceos, o corpo é dividido bem exemplificado, né? Bem visto em cefalotórax e abdômen, ou seja, a parte da cabeça ela é fundida na parte do tórax, tá? A parte do encéfalo é fundida na parte do tórax, e o abdômen ele é um pouco mais maleável, tá? Então ele não é fundido ele não é fundido de uma forma condensada em todo o animal, tá? Em muitas espécies, os 3 primeiros segmentos do tronco eles estão fundidos à cabeça, então forma o escudo da cabeça, né? Aquela carapaça muito grande. Você pode ver bem isso numa lagosta, por exemplo. Ele tem toda a parte da cabeça e do tórax fundida numa peça só, e o abdômen maleável atrás, né? Geralmente apresentam-se os apêndices, né? 2 ramos de apêndice, e apresentam boca ventral e tubo digestório completo, praticamente reto, tá? A maioria dos crustáceos eles efetuam as trocas gasosas por meio de brânquias, e o sistema circulatório é aberto, formado por um coração, vasos e uma hemocélia, onde está contida a hemolinfa, que é o líquido corporal desses animais que irriga, né, todos os tecidos e faz a oxigenação desses tecidos. Quanto à excreção, eles possuem órgãos excretores que são conhecidos como glândulas das antenas ou glândulas maxilares, tá? Possuem essa denominação porque os poros excretores eles se abrem no lado inferior das bases das segundas antenas. Então eles estão próximos das segundas maxilas. O sistema nervoso ele apresenta uma tendência de concentração e fusão dos gânglios nervosos, né? Os órgãos sensoriais dos crustáceos eles estão
ele está englobado os olhos e pelos sensoriais que direciona ele para onde ele vai se movimentar. A alimentação deles tem uma variedade muito grande, né? Porque assim, de acordo com a forma corporal, ele também apresenta várias formas de alimentação. A alimentação é bem variada e bem relacionada à disponibilidade de alimentos. Algumas espécies são herbívoras, outras são carnívoras, outras ainda se alimentam de partículas suspensas na água, e daí esses aí englobam os plânctons, né, bactérias e detritos orgânicos, e a digestão acontece de forma extracelular. Como ele possui sistema digestório completo, mas praticamente reto, a digestão é bem rápida, tá? E o intestino desses animais é terminado no ânus. A respiração, como eles fazem as trocas gasosas diretamente, né? Ela ocorre em regiões onde a cutícula é mais delgada, né? E espécies maiores possuem estruturas que são chamadas de brânquias, que aí apresentam localização e estrutura diferente em cada espécie, porque depende da organização dessa espécie, tá? A reprodução deles, eles possuem sexo separado, então você tem o macho e a fêmea, e realizam cópula, né? Geralmente o macho apresenta apêndices modificados, com a finalidade de segurar a fêmea no momento da cópula. Além disso, pode ver assim, visto a presença de apêndices especializados na transferência do espermatozoide até o poro reprodutivo da fêmea lá no momento da copulação, ou seja, o órgão copulador dos machos, né? Então ele é um apêndice modificado para que ocorra essa transferência do espermatozoide até o poro reprodutivo da fêmea no momento da copulação. Nem todos os crustáceos se reproduzem dessa forma. As cracas, por exemplo, elas são hermafroditas e apresentam fecundação cruzada. Então, apesar de ter os mesmos sexos, eles acabam acasalando com indivíduos diferentes, tá? Eles fazem a fecundação cruzada, e isso evolutivamente é bom. Não esqueça que a parte evolutiva é muito importante para esses animais. Aí ainda nós temos um outro grupo que apresenta reprodução diferente da maioria dos crustáceos, que são algumas espécies de ostracodes, que se reproduzem por partenogênese, tá? Que é aquele tipo de reprodução assexuada. Dentro do processo reprodutivo, ainda assim, muitas espécies de crustáceos incubam os seus ovos. Aí eu tenho em algumas espécies os ovos ficam presos em alguns apêndices corporais desses animais, ou dentro de um saco que é secretado no momento que os ovos são expulsos. A maioria dos crustáceos possui um ou mais estágios larvais natantes, né? Que aí nós temos o nome de náuplio ao tipo inicial e básico da larva dentro do ciclo de vida dos crustáceos, tá? Então a maioria deles ainda eles possuem essas fases dos estágios larvais que são natantes, né? Que daí são liberados na água e já são organismos natantes. Dentro dos crustáceos nós também temos as diferenças dentro das espécies dele. Como são espécies bem conhecidas devido ao seu interesse comercial, tem espécies que são mais utilizadas no meio, né? Aí nós temos, por exemplo, os decápodes, que são os crustáceos que têm aquela cutícula bem endurecida pela presença do carbonato de cálcio, e engloba as lagostas, caranguejos e camarões, tá? É o grupo mais estudado de crustáceos, em virtude da sua importância econômica e ecológica, tá? Por que ecológica? Porque eles são grandes limpadores dos oceanos. Então eles se alimentam de abundantes partículas orgânicas. Então eles fazem esse processo de reciclagem desse material no ambiente marinho, tá? Aí nós temos os isópodes, que é o grupo que inclui
um grande número de espécies de água doce, salgada e ambiente terrestre. Daí esse grupo aí engloba o tatuzinho. Aquele tatuzinho de jardim lá que a gente encosta o dedinho, ele vira uma bolinha, tá? Ele é um exemplo de crustáceo terrestre, mas que vive em ambiente úmido, né? Ele não tem organização para viver em ambiente seco. Ele acaba desidratando demais e morre. Os copepodes, que são microcrustáceos, tá? Que são encontrados geralmente formando o plâncton, tá? A parte de organização dos plânctons. Os ciripédios, que nós temos as cracas dentro desse grupo, que é um grupo de crustáceos sésseis, né? Apresenta a carapaça à base de cálcio, e eles se fixam em substratos. Então você encontra ela em rochas, em barcos, animais, tá? Como eles são sésseis, eles se fixam nesses animais e eles se alimentam pela corrente marítima, né? Então você tem barcos que possuem uma grande quantidade de craca que auxiliam na formação dos corais, presos em baleias, tá? E aí nós temos assim, dentro desses exemplos, pegando as lagostas, que são os mais importantes economicamente, né? Então, como eles são animais bentônicos que vivem associados a um substrato, possuem o corpo ligeiramente achatado e apresentam comportamentos bem migratórios, tá? Então, de acordo com a organização, com a disponibilidade de alimento, eles migram de uma região a outra. Possuem hábitos noturnos, se escondem durante o dia, né, em rochas e corais, para evitar uma predação muito excessiva. Então, elas saem à noite para se alimentar. Os caranguejos são animais bem-sucedidos na organização dos artrópodes. Apresenta um abdômen menor, né, bem pequeno, e é dobrado sobre o cefalotórax. Então ele é dobrado embaixo do cefalotórax. E as pinças auxiliam na captura de alimento e na defesa. São animais que conseguem se movimentar rapidamente, né, e pros lados, tá? Por isso que qual é devido à organização dele. Ele não tem a organização corpórea para ele conseguir se movimentar para frente. Então a rapidez dele, ele consegue se movimentar de ladinho, porque as patinhas se movimentam rapidamente, como elas são quase fundidas ao cefalotórax, e as patinhas também possuem essa carapaça formada por carbonato de cálcio. Isso confere uma certa rigidez. Então a movimentação lateral é bem mais fácil do que a movimentação para frente e para trás, né? Os camarões são animais que apresentam o exoesqueleto mais fino e mais flexível dentro dessa classificação dos animais, dentro dos artrópodes, tá? O corpo é cilíndrico, então, em sua maioria, eles são necrófagos, se alimentam de restos orgânicos, de restos de animais que ficam dispersos nos substratos, né? Que animais mortos que estão nos fundos oceânicos, ou restos de comida que são jogados nos mares. Então, e dentro deles nós temos algumas espécies que removem parasitas da pele de peixes para se alimentar. Então, essas espécies que removem parasitas, elas vivem em regiões, e a organização evolutiva acaba levando esses peixes, esses animais, até aquela região lá, para que os camarões façam a limpeza da pele. Eles recebem um tratamento gratuito de pele. Os camarões se beneficiam dos parasitas que eles vão se alimentar, e os animais vão retirar esses parasitas, se livrando dessas infestações na pele, tá? Os tatuzinhos de jardim são os crustáceos terrestres e são dentrívoros, e acabam recebendo essa denominação pela capacidade de enrolar, né? De enrolar o corpo e formar aquela bolinha bem conhecida que a gente vê quando os tatuzinhos se enrolam. Os crustáceos são bem diferenciados, né? E você tem essa variedade entre deles, tá?
os tamanhos variáveis, tendo espécies microscópicas até espécies de proporções maiores, que é o caso do caranguejo-aranha japonês, que pode chegar até 4 metros de envergadura. Alguns crustáceos, os espermatozoides, como os camarões e as lagostas, não possuem flagelo, tá? Então eles não têm essa capacidade de se mover. Então os espermatozoides são largados são direcionados para as fêmeas, né? E como fica os ovos com de bolsas, eles são largados ali. Eles não têm a capacidade de mobilidade como as outras espécies têm, como os outros espermatozoides de outras espécies têm o flagelo que confere a mobilidade desse animal. Os caranguejos ermitões não possuem concha própria, tá? Então ele geralmente utiliza conchas de molusco para proteção ou qualquer outra coisa que ele encontre no fundo marinho para se proteger. As cracas não eram consideradas crustáceos até 1800. Dentre os mais pesados, nós temos a lagosta americana, que pode chegar até 20 quilos. E alguns camarões, eles vivem em grandes profundidades oceânicas, né? Nas fossas oceânicas. E eles apresentam órgãos produtores de bioluminescência. Então são capazes de produzir luz. Então é um filo que ele é bem separado e bem difundido, tá? Com organização corpórea bem parecida, né? Organização digestória, de hemolinfa, circulatória, respiratória, mas dentro da espécie você tem organizações corpóreas bem distintas e de acordo com essa divisão entre os animais, tá, pessoal? Espero que tenham entendido. Aí depois a gente vê os aracnídeos. Fiquem bem, até a próxima aula.